Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eu vou ler por questões de referência apenas o versículo 1 ao 3, mas depois vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar durante boa parte, ou na totalidade do capítulo 19, e uma parte do capítulo 18. Mas só para termos início nessa noite, os 3 primeiros versículos do capítulo 19, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Lemos até aqui. Todas as vezes que passamos por momentos de grandes conquistas, inevitavelmente corremos o risco de sermos tomados de um euforismo desproporcional à realidade do que é a própria vida. De todos os homens que a sua história é relatada nas Escrituras Sagradas, creio eu que aquele que é mais evidenciado pelos feitos e pela maneira como ele é trasladado dessa vida para a eternidade, essa é a pessoa de Elias. Elias viveu num tempo de grande dificuldade para a nação de Israel, por conta de um casamento maldito, uma aliança abominável por Deus entre Acabe, que era o rei de Israel, que a Bíblia chama, e o relato está em 1 Reis 16:30, diz que Acabe fez o que era mal perante o Senhor mais do que todos os que foram antes dele. E não bastasse isso, ele casa-se com uma mulher que tinha como característica na sua vida adoração a um deus pagão chamado Baal. E por conta desse casamento, Acabe permite com que dentro de Israel, uma nação santa, uma nação separada para viver segundo os preceitos do Senhor, sejam edificados postes ídolos. Foram altares construídos para adorar deuses os quais o Senhor condenava. Um lugar de santidade é profanado. E por conta disso, o povo começa a viver um período de grande dificuldade. Há sérios riscos quando você escolhe um caminho contrário à vontade de Deus para a sua vida. Ao mesmo tempo em que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, há um grande perigo sobre uma nação, sobre uma casa, sobre uma vida em que escolhe andar fora daquilo que Deus deseja que nós andemos. E por conta disso, uma severidade de punição começa a vir sobre a nação de Israel. Um período de grande seca toma conta da terra. 3 anos e 6 meses. É esse o tempo bem determinado pelas Escrituras, que fica sem chuva. Queridos, ficar sem chover por alguns meses já é motivo de caos em qualquer lugar. Agora, 3 anos e 6 meses, numa época onde a agricultura era a fonte principal, para não dizer única, de prover alimentação para uma nação, 3 anos e 6 meses era decretar uma tragédia nacional. Por conta dessa aliança condenada pelo Senhor, é isso que acontece. É nesse período que Elias surge. A sua história começa a ser narrada no capítulo 17 do mesmo livro que nós acabamos de ler. Elias, o tesbita. Ele surge sendo levado a Deus para um lugar aonde o Senhor cuidaria dele, de uma fonte aonde pouca água era suficiente para suprir as suas necessidades,
corvos eram mandados diariamente para prover o alimento. Depois de um tempo, a torrente seca, ele é enviado à casa de uma viúva, a qual o Senhor usaria para cuidar dele. E é durante esse período que surge esse, que é o grande profeta, conclamado e proclamado até os dias de hoje pelos seus grandes feitos. Elias era um homem igualzinho a gente. Aliás, Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era um homem como a gente, sujeito aos mesmos sentimentos. Igualzinho. Às vezes nós olhamos para pessoas que fazem grandes coisas, que realizam grandes feitos, e temos uma tendência de achar de que eles são melhores ou maiores do que a gente. Não. Mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas frustrações. Mas Deus trabalha dessa maneira. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas fora do comum. Deus usa pessoas ordinárias para fazer coisas extraordinárias. É nesse período que Elias surge como uma voz de juízo sobre a nação. Ele enfrenta o rei tirano, o rei pecador, o trono totalmente tomado de pecado, e ele é levantado então para fazer um desafio. O texto, talvez um dos mais interessantes em todas as Escrituras, aonde no capítulo 18, Elias faz um desafio aos profetas de Baal, que eles edificassem um altar, e aquele Deus que enviasse fogo do céu, esse verdadeiramente seria o Deus verdadeiro. A narrativa ela é cheia de detalhes e pormenores. Depois de muitas coisas e de tantas petições e clamando em alta voz, a ponto dos profetas de Baal, segundo o texto no versículo 28 do capítulo 18, se retalharem com facas e com lancetas, que era o seu costume, derramaram sangue. E já passava o meio-dia e nada acontecia. Elias entra num espírito de deboche. Diz, olha, vocês deviam gritar mais alto. Vocês deviam gritar e falar mais alto, afinal de contas, vai que ele está ocupado. Vai que ele não está escutando vocês. Nada acontece. Então chega a vez de Elias, ele restaura o altar do Senhor, porque todo o processo de renovo na vida de uma pessoa, de uma família e de um país, começa com a restauração do altar de Deus na nossa vida. Ele começa a colocar o altar que estava em ruínas. Ele começa a colocar pedra por pedra no seu devido lugar. Ele coloca lenha, ele traz o holocausto. Ele arma a lenha, o novilho é colocado em pedaços. E ele então desafia, desenche de água 4 cântaros e derrama sobre o holocausto. Depois de feito isso, o altar tinha água correndo ao redor dele. E no devido tempo de se apresentar a oferta, Elias chega e ora ao Senhor. Ele ora e o texto diz que a oração de Elias produz um resultado extraordinário. No verso número 36 diz, fique sabido hoje de que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Segundo a tua palavra é que eu fiz todas estas coisas. Deus responde. O verso 38 diz que cai fogo do céu, consome o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambe a água que estava ao redor do altar. O povo vê, cai com o rosto em terra e começa então a dizer, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Que dia de glória! Que dia maravilhoso é o dia de restauração. É o dia onde a gente vê Deus agindo na nossa vida e ainda mais Deus agindo através de nós.
Tudo isso seria motivo mais do que suficiente para você entrar num êxtase emocional quase que sem proporções a ponto de serem medidas por qualquer escala. Essa é a realidade da história. Eu faço questão de você ouvir os detalhes daquilo que está acontecendo, porque esse talvez seria o dia desejado por todos nós aqui presentes. Dias onde você está vivendo uma situação contrária, diversa, e você busca Deus, você restaura o altar, você coloca a sua vida no altar, você busca a presença do Senhor, a sua família é transformada, os céus se abrem, a glória do Senhor visita a sua vida, fogo cai do céu, o povo reconhece que Deus é na sua vida, que Deus está agindo através de você, e você acha que o fim da história é esse, e se a história terminasse assim, seria talvez o mais épico de todos os finais de história que alguém poderia escrever. Mas a história não acaba aí. O texto diz que Elias, diante dessa situação, corre. Ele ouve o ruído de que agora, finalmente, pelo altar do Senhor ter sido restaurado, o favor de Deus havia sido mais uma vez liberado sobre uma nação. Ele havia ouvido o ruído de abundante chuva. Ele sobe e manda perguntar ao seu servo: tem nuvem? Ele diz: olha, tem uma nuvem pequena, é do tamanho da palma de uma mão de um homem. Ele diz: pode dizer a Acabe, aparelha o teu carro, porque a chuva vai cair. Momento de glória. Finalmente, através da vida de um homem, da sua fidelidade, da sua ousadia, da sua intrepidez de não aceitar o pecado, de ir na contramão do sistema, ele é usado por Deus para declarar a um povo: vem um tempo novo de favor e bênção da parte do Senhor sobre a terra. Pode preparar o carro, corre, porque senão a chuva vai te deter, porque não vem chuvisco, vem chuva abundante. Glória, o povo celebrando, isso que é homem de Deus, isso é que é coisa linda, que tempo extraordinário. Mas é em momentos como esse, que da mesma forma que você vê a ação de Deus de uma maneira sem precedentes na sua vida, é que o inimigo vai procurar ocasião para tentar fazer-te desanimar. Eu queria hoje à noite, e nós hoje temos um tempo suficiente para entrarmos nos detalhes e nos pormenores do texto, eu quero te ajudar a entender o que talvez faça parte da sua vida, da sua história e da vida de muita gente que passa por momentos de grande vitória, de grande êxtase, de grandes conquistas, mas ao mesmo tempo parece que são tomados de um sentimento de dificuldade e de depressão. As lutas surgem. Talvez você olhe para essa história e diga assim: Elias, esse camarada é imbatível. Como é que um homem desse que vê o fogo descer, ele viu a glória do Senhor vir sobre o altar que ele havia edificado de uma maneira tal que era impossível de se negar de que a glória de Deus estava agindo através da vida dele. Como um homem como esse pode viver dois extremos tão grandes num curto espaço de tempo? É possível você sair de um momento de grande alegria para um momento de grande tristeza. É possível você enfrentar momentos de grandes conquistas e de ser tomado de um ânimo quase que incontrolável por um tempo de questionamento e de dúvida muito difícil de ser atravessado. O texto diz que Elias enfrenta aquilo que nós chamamos de 4 fontes de esgotamento na vida de uma pessoa. O texto diz no verso de número 40 ainda do capítulo 18, de que ele se envolve de uma maneira tão profunda em algo, e eu não sei sobre você, mas é impossível você alcançar grandes vitórias na sua vida sem que haja um esforço além do normal. É assim na vida.
Se você quer que seu casamento rompa, que você quer viver momentos felizes dentro do seu enlace matrimonial, na sua vida com seus filhos, na sua carreira profissional, em todas as áreas da sua vida, até mesmo ministerialmente, é impossível ter sucesso sem uma dedicação completa. Tudo na vida é assim. Nenhum sucesso é fruto do acaso. Todo sucesso é fruto de um esforço. Ninguém chega a lugar nenhum à toa. A glória não vem sem oração, sem busca, sem edificação, sem esforço, sem durante 3 anos e meio ele ir contra o sistema. Ele se esforçou. Tem muita gente que olha para os resultados alcançados por pessoas em determinadas áreas da vida e acham que tudo aquilo é fruto do acaso. Nenhuma igreja cresce sem esforço, nenhuma família ela é abençoada sem dedicação, nenhum filho chega aonde um pai gostaria que ele chegasse sem que houvesse dedicação, esforço, oração, ensino. Tudo é fruto do esforço. Mas é comprovado isso de uma forma científica, de que quase que literalmente em todos os casos, logo após de um esforço intenso, há aquilo que se chama uma fadiga e exaustão. Porque enquanto nós estamos atrás de algo, perseguindo algo, enquanto estamos lutando por algo, nós quase que não medimos as forças. Nós usamos de uma disposição que sequer sabemos que está presente na nossa vida. Mas quando finalmente alcançamos a glória desejada, o sucesso buscado, a vitória tão combatida para que ela acontecesse, parece que o nosso corpo reage de uma forma estranha. Elias havia lutado durante todo esse tempo. Ele havia enfrentado 450 profetas de uma maneira destemida, no poder de Deus, na ousadia que só o Espírito de Deus pode fazer alguém reagir. Ele os enfrenta, ele chega a zombar, ele age de uma maneira tal que ele é tomado de um esforço sobre-humano. O texto diz no verso 40 em diante, em que ele se envolve de uma tal maneira que eles pegam a própria espada e passam a fio dela os 450 profetas. Ele corre à frente da carruagem de Acabe. Meu irmão, correr mais do que cavalo, você precisa correr muito. Eu quero que você tenha uma dimensão do esforço, do desejo de Elias de ver uma mudança acontecer. E talvez essa seja a realidade da sua vida hoje. Você tem se esforçado, você tem buscado, você tem batalhado, você tem suado, você tem passado noites em claro, você tem dormido pouco, você tem levantado muito cedo, porque você quer ver alguma coisa mudar. Você tem orado pelos seus filhos, você tem orado pelo seu casamento, você tem orado por tantas coisas que você vê um esforço fora do comum tomar conta de você, a ponto de as pessoas lhe perguntarem: como é que você aguenta? Como é que você consegue? Como é que você enfrenta tudo isso? Não há Red Bull que empurre um cara para frente. Não há pó de Guaraná que faça um cara aguentar o que aguenta. Eu não sei quantos viveram rotinas tão árduas assim, principalmente em alguns períodos da vida que exigem esse esforço quase que fora do normal. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa empresa, eu levantava muito cedo e eu tinha que entrar no ponto de ônibus. Eu era o primeiro a ser pego na linha de ônibus que a empresa oferecia aos funcionários. Eles me pegavam 6h05 da manhã. Esse era o horário que eu tinha que estar no ponto. E se eu chegasse 1 minuto depois, parece que o ônibus ele passava cedo, nunca mais tarde. E eu tinha que estar lá 6h05 da manhã. E era um momento em que eu estudava à noite.
Eu estava no seminário, eu havia aberto mão de uma faculdade que eu fazia de comércio exterior, porque eu havia finalmente cedido ao chamado de Deus para a minha vida, e eu entrava no seminário, e o seminário não tinha o recurso que hoje se tem da extensão do ETED, não tinha TED naquela época. Era só o seminário, ali na estrada para Ródia. E a gente tinha que ir, e às vezes saía 11 da noite. Saía 11 da noite, longe. Eu morava na Vila Marieta, do outro lado da cidade. E eu tinha que atravessar a cidade toda e enfrentava a situação. Chegava em casa, tinha que comer. Porque, afinal de contas, saco vazio não para em pé. E a gente chegava e comia. E depois de comer, quem é que consegue deitar e dormir? Então eu comia e esperava um pouquinho. Quantas vezes não ia dormir 1h30 da manhã, e eu tinha que levantar 5, porque eu tinha que tomar um banho. Afinal de contas, para encarar o ponto, tinha que ser com bom banho. Às vezes eu tomava banho, eu nem lembrava que eu tinha tomado banho, que eu estava tomando banho dormindo. E eu saía para o ponto e fazia da minha jornada, ali da Vila Marieta, até a Compaq, que ficava na época na estrada ali, Campinas, Jaguariúna, bem na entrada de Jaguariúna, do lado esquerdo, ao lado da onde também existia antigamente pena branca. E a gente sabia quando estavam depenando frango, porque o cheiro subia de um jeito, que a gente sabia, hoje tem frango sendo depenado com força, porque o cheiro era grande. E eu usava daquele período para dar um pouquinho mais de horas de sono que me haviam sido roubadas. E ia para o trabalho, e direto do trabalho eu ia direto para o seminário. E a rotina durou 4 anos. Não é fácil. Momentos em que você não tem tempo para nada, e é trabalho para entregar, e é coisas para fazer, e é muita coisa. E tem gente que pergunta, como é que você conseguiu? Não sei. Se você me dissesse que eu teria que fazer tudo de novo, eu não sei se eu aguentaria. Elias é assim. Durante um tempo ele é tomado de uma série de situações em que nenhuma força humana, dependendo dela própria, você conseguiria fazer. Finalmente, a vitória chega. Mas quando a vitória chega, vem o contra-ataque. Eu não sei se você já percebeu, mas talvez você ainda não tenha percebido, mas se você não percebeu, eu vou te ajudar a perceber. Toda vez que você tem algo na vida, uma conquista, uma vitória, prepare-se. O inimigo vai tentar te fazer perder a alegria que você tanto lutou para alcançar. A Bíblia o chama de ladrão de alegria. Ele vai de alguma maneira tentar usar os recursos que ele tem. Ele tem os seus recursos. Ele tem aquilo que o Paulo escreve a sua primeira carta em Corinto, que ele diz, ele tem os seus ardis. Ele tem as suas técnicas. Ele tem os seus métodos. Ele tem as suas armas. A palavra de Deus diz que nós não podemos ignorar o seu ardis, os seus intentos, as suas artimanhas. Ele tem. Afinal de contas, o diabo não quer que você seja feliz em Jesus em nenhuma área da sua vida. Ele vai tentar roubar a sua alegria. E ele entra em ação imediatamente após o altar de Deus ter sido restaurado em Israel. É aqui que começa o capítulo 19. O capítulo 19 poderia começar de uma outra maneira. Foi então proclamada uma grande festa em Israel. Estavam distribuindo coxinha de graça para todo mundo. É uma bênção, coxinha de graça. Guaraná, afinal de contas, o altar havia sido restabelecido. Paz por todos os lados, era tempo de festa, a igreja só celebrava, a igreja só dançava, a igreja só sapateava. Mas não é assim que o texto começa. Talvez era essa a expectativa de Elias. Depois de um longo tempo de sacrifício, de dedicação, de se guardar íntegro, todo mundo indo contra,
É isso que você vai ouvir da boca dele um pouco mais para frente. Eu sou o único. Ele disse, não é não. Tem mais. E não são poucos. Ele talvez esperasse que houvesse um tempo de trégua. Afinal de contas, depois de uma grande batalha, eu até que mereço um pouco de sombra e água fresca. O que nós esquecemos é que nessa batalha, como está escrito no Santo Livro, nós ainda não resistimos até o sangue. Não tem trégua. Não tem um segundo sequer. Afinal de contas, Apocalipse 12 diz que Satanás, o nosso acusador, nos acusa de dia e de noite. Não tem feriado para ele. Não pense você que nesse feriadão prolongado o diabo colocou lá na rede do WhatsApp dos capeta. Ele mandou, porque deve ter um grupo. Tem um grupo chamado Demônios Não É da Garoa. Atenção, capetada. Feriado. Vamos dar folga para os crentes. Vamos dar folga para a igreja. Afinal de contas, eu também quero curtir um carnaval. Não tem feriado no inferno. Não tem feriado prolongado. O diabo não emenda. Emendou, caiu numa quinta. Vamos emendar a sexta. E a gente fica até domingo de folga. Não tem folga no inferno. Aliás, a Bíblia diz que o diabo, ele está como um leão procurando quem possa devorar. Ele não pestaneja. Ele não para um segundo. Talvez Elias pensasse, agora sim eu vou ter pelo menos uma folga. Não tem folga. O inimigo da nossa alma procura ocasião a cada segundo, a cada momento, em toda ocasião, para procurar a quem possa devorar. O capítulo 19 começa dessa maneira. Ao invés de aceitar a derrota, porque veja só, o livro já está escrito, tá ou não está? O final da história, nós sabemos, o diabo sabe antes de mim e de você, mas mesmo assim, ele não desanima. Ele sabe como ele vai acabar. Ele sabe que os seus dias estão contados. Ele sabe que há um lago de fogo preparado para ele e para os seus demônios e para aqueles que não conhecem a Cristo. Ele sabe. Mas o próprio capítulo 12 diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta. E é por isso que ele não perde tempo. É por isso que Jesus disse que nos últimos dias as coisas ficariam ainda mais difíceis. Talvez Elias tenha caído no erro que eu e você caímos constantemente. Agora, como a música diz, agora é só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Só vitória. Só vitória. É só vitória. Agora é só vitória. Só vitória. Talvez essa seja a razão porque tem tanta gente frustrada dentro da igreja. Talvez essa seja a razão porque tem muita gente questionando o evangelho. Espera aí, eu tenho sido fiel, eu tenho andado contigo, eu tenho entregado fielmente o meu dízimo, eu tenho ofertado com generosidade, mas por que a luta? Por que o desemprego? Por que a perseguição? Por quê? Porque o inimigo da nossa alma tem um desejo e prazer apenas: roubar, matar e destruir. É o que ele faz. 24 horas. Ele é assassino. A Bíblia diz que ele é homicida. Ele mata constantemente famílias, sonhos, igrejas, ministérios, relacionamentos, constantemente. É por isso que o capítulo 19 começa dessa maneira. Acabe, que era o grande beneficiado a princípio, ele fez saber a quem? A Jezabel. E olha que coisa interessante. Ele fez saber a Jezabel, está com a Bíblia aberta aí? Versículo 1, põe na tela ali para mim. Estou me sentindo, põe na tela.
Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que você faz aqui na terra é notícia no céu e no inferno. Você está no noticiário todo dia. Todo dia sai uma atualização dos fatos do dia. Tem um G1 no inferno também. Sabe o que é G1, né? G1 é uma ferramenta da Globo.com que atualiza as notícias de última hora. G1.com, entra o capetão, dizendo, atenção, aconteceu na vida de fulano de tal. Nas últimas horas, Deus deu livramento. Deus abriu uma porta. Deus agiu de uma forma soberana na vida dele, com misericórdia, porque ele foi fiel, ele não retrocedeu, ele pagou o preço. Ele fez saber a Jezabel tudo quando ele havia feito. Como ele matara todos os profetas à espada. E ao contrário do que muita gente esperaria, ao invés de Jezabel dizer assim, estou perdida, agora a minha influência acabou, eu aceito a derrota, ela tem a reação típica de quem é controlado pelo espírito das trevas. Ela reage de uma forma ameaçadora. Essa é a arma que o diabo sempre vai buscar usar em momentos de alegria e de vitória no povo de Deus. O texto diz que Jezabel, ao ouvir a história, ela ouve os detalhes, os fatos, ponto a ponto, o que havia acontecido. Então Jezabel manda grifa aí na sua Bíblia, um mensageiro. O diabo tem os seus mensageiros. Eles vêm de diversas maneiras. Eles surgem das formas mais atualizadas que você possa imaginar. Eles vêm, às vezes, não de uma forma diabólica, mas sorrateiramente humana. Vem um mensageiro. E talvez Elias esperasse que um mensageiro do palácio viesse com uma carta dizendo, muito bem, senhor Elias, queremos agora te entregar uma medalha de honra ao mérito. Afinal de contas, você foi usado por Deus para acabar com a estiagem e com a seca que tomou conta daqui da terra de Israel durante esses 3 anos e meio. Queremos fazer uma festa no palácio. Queremos receber o Senhor com toda a honra e com toda a pompa. Queremos colocar um tapete vermelho. E talvez Elias tenha tido essa expectativa ao ver um emissário do palácio vir na sua direção. O emissário vem. E quando ele entrega a mensagem, qual não é a surpresa de Elias? De entender de que o teor da carta não era aquele que ele esperava. Quando ele abre a carta, ao invés de um agradecimento, há uma ameaça. O texto é esse: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Uma ameaça. Elias, como pagamento da tua fidelidade, amanhã tua casa vai cair. Tudo que você fez contra os profetas de Baal será feito contra você. Amanhã, a estas horas, deu até a hora. Marcou o dia e o horário da execução.
O diabo vem sempre com a mesma estratégia. Ele sempre vai tentar sufocar a boa nova de Deus com uma ameaça infundada das trevas sobre a nossa vida. Quando alguém vem para a igreja, quando alguém entrega a vida a Cristo, quando alguém vive finalmente o favor de Deus sobre a sua vida, o diabo vai usar sempre da mesma estratégia, tentar de alguma forma ofuscar o momento de favor e bênção da parte de Deus, para roubar de você o tempo de celebração e substituí-lo por um tempo de aflição. A preocupação aqui era que Elias estava finalmente alegrando-se no Senhor. E se tem uma coisa que o diabo detesta de ver na vida de alguém, é alguém se alegrar em Deus. Porque ele sabe de que a alegria do Senhor é a nossa força. Vem uma notícia, amanhã. O que eu fico preocupado é que muitas vezes nós reagimos de uma forma sentimental, sem nenhuma ação intelectual. Porque se você parar para pensar comigo, dentro daquilo que acaba de ser exposto a Elias, você haveria de concordar de que não há razão alguma para ele se preocupar. Porque ela usa o argumento de que a vingança viria através das mãos de quem? Dos deuses dela. Como diz o português, ora pois, se os deuses dela haviam acabado de ser expostos como falsos deuses, o que temer? Deus havia acabado de provar para Elias de que ele era maior e mais forte do que os deuses dela. Mas você sabe qual é o problema? Nós, diante da ameaça, nós reagimos não pela fé, e não pelo intelecto da razão, nós reagimos pela emoção. Somos tomados pela emoção, e o inimigo da nossa alma sabe que todos nós reagimos quase que indubitavelmente da mesma forma. Deus agiu, aí o inimigo diz: vem, eu vou te destruir, e a gente treme todo. A gente fica questionando se aquilo que o diabo disse que vai fazer, realmente vai acontecer. Elias se deixa dominar pela emoção que prevalece sobre alguém que se encontra esgotado fisicamente. O cansaço tem esse poder de paralisar a nossa razão e dar vazão à emoção. Quando cansados, nós ficamos quase que vulneráveis emocionalmente. Não aguenta mais. Afinal de contas, achamos que chegamos até aqui por causa da nossa própria força. E por não termos mais força para prosseguir, achamos que realmente o nosso fim está decretado. Elias se deixa dominar por aquilo que a Bíblia chama de espírito de Jezabel. Ele age até hoje. Aliás, se tem algo que Apocalipse condena e é algo que gera ira no coração de Deus, é Jezabel. É alguém que causa divisão, é alguém que causa confusão, é alguém que tira o foco de Deus e coloca no medo, manipula. Jezabel entra em ação e manipula o coração de Elias com uma simples mensagem. Um bilhete, um diagnóstico, uma situação contrária, uma crise que toma conta do país, um vírus sendo propagado através de um inseto, que segundo os epidemiologistas dizem que é impossível de ser aniquilado. Todo mundo zicado, preocupado. Ah, não bastasse a dengue, a chikungunya, agora vem o zika. E ficamos preocupados. E tememos mais o mosquito
do que a Deus. Cremos mais na eficácia de um inseto do que na promessa do Senhor. Nos enclausuramos. Tem gente tomando banho de repelente. Não tenho nada contra, você realmente tem que se prevenir e se proteger. Mas o que eu quero dar ênfase aqui é o fato de que às vezes permitimos com que o medo defina o nosso futuro, em detrimento daquilo que Deus já disse a nosso respeito que vai acontecer. O espírito de medo paralisa Elias. Ele, ao invés de celebrar aquilo que devidamente devia ser celebrado, ele começa a fugir. Ao invés de se alegrar nos grandes feitos, no altar restaurado, no fogo descido do céu, dos profetas passados a fio de espada, ele agora foge por causa de um bilhete mentiroso. O diabo é mentiroso. A arma dele é sempre a mesma. Ele diz que vai acabar com você, que ele vai destruir a sua família, que ele vai acabar com os teus planos, que ele vai acabar com tudo, que não há futuro para você. Mas lembre-se, se o teu altar for restaurado, se o fogo caiu sobre a sua vida, se a presença de Deus é real em você, mais pode o Senhor do que qualquer carta de ameaça sobre a sua vida. Elias pega aquela palavra e se deixa dominar por ela. O texto no verso de número 3 define o sentimento que toma conta do grande profeta. Temendo. Temendo. É incrível o que as pessoas fazem movidas pelo medo. Temendo, pessoas deixam de ser felizes. Temendo, as pessoas ousam ficar no mesmo lugar e temem dar um passo em direção àquilo que Deus havia colocado no seu coração. Temendo, ficam plantadas. Temendo, não reagem. Temendo, Elias foge. Ele foge. Ele foge para salvar a sua vida. Sabendo ele de que ele só estava vivo até hoje, porque Deus é quem o havia preservado. A insanidade que toma conta da nossa vida, quando ela é tomada pelo medo, é algo absurdo. Eu vou fugir para me proteger. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar o sentinela. É Deus quem guarda. É Deus quem livra. É Deus. Somos indistintamente aqui, todos nós, frutos da graça de Deus. Mas o diabo, ele diz, foge. O medo toma conta e ele vai embora. E ele tem uma reação ainda mais absurda. O verso no versículo de número 3 diz que tomado pelo medo, ele não só foge, mas ele se isola. No final do verso 3, põe para mim na tela, por favor. O texto diz que depois que ele chega a Berseba, o que ele faz? Ele deixa ali aquele que o havia acompanhado até então. Ele se isola. Sabe por quê? Isolados, ficamos mais vulneráveis ainda. A solidão é um perigo. Quando Deus encontra o homem no Éden, antes da mulher ser formada, Deus faz um diagnóstico para a solidão. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. A solidão, ela só é positiva quando ela tem um propósito de Deus para ser gerado na sua vida. Elias, temendo, foge e se isola. O que eu conheço de gente que diante dos temores do mundo se fecham na sua solidão.
entram nos seus quartos, e por mais que caminhem em meio às grandes multidões, e até mesmo venham à igreja regularmente, se encontram isolados, sozinhos, achando que vão conseguir vencer as lutas sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Tanto é que você vai ver lá na frente, e por incrível que pareça, meu tempo está acabando. Ainda no capítulo 19, quando Deus comissiona mais uma vez Elias a sair da caverna, a primeira coisa que ele faz, ele diz: opa, arruma alguém para andar com você. Ele vai atrás de Eliseu. E o texto termina, o capítulo 19, termina dessa maneira: se dispôs, seguiu Elias e o servia. Ninguém presta sozinho. Se tem uma coisa que faz alguém ficar esquisito, é sozinho. Olha para Mowgli, o menino lobo. Tarzan, o cara achou que era macaco, o outro achou que era lobo. Porque a solidão nos tira do ideal de Deus para nós. Nós somos seres sociais. Viver em comunhão é aquilo que o salmista escreve no Salmo 133: quão bom e agradável é que vivamos em comunhão. Mesmo que alguns sejam chatos, a gente sabe, mas até a chatice deles abençoa. Faz bem. O medo faz com que Elias se isole. Cuidado. Eu fico sempre preocupado quando vejo pessoas se isolando. O isolamento, e está chovendo, não tem pressa para acabar agora. Deus, tu és maravilhoso, meu Pai. Que a chuva dure até as 10h30, para a tua glória. Que ninguém vai embora. Eu gosto quando Deus faz esses negócios, rapaz. Está prestes a acabar, né, Chico? Aí de repente o céu abre. Aí quem estava preocupado com o tempo, relaxa. Eu fico preocupado com as pessoas que se isolam. O isolamento é uma das grandes evidências da enfermidade da alma. Sem querer fazer nenhuma comparação chula, mas você já viu um animal quando adoece? A primeira coisa que ele faz, ele se isola. Quem tem cachorro aqui, sabe como funciona. Cachorro começou a ficar quietinho no cantinho dele, pode mandar examinar, tem alguma coisa errada. Porque até cachorro não gosta de ficar sozinho. Tem uns que até é demais. Tem cachorro que faz um escarcéu quando os donos saem de casa. Eu lembro que eu tinha um cachorro, um labrador, chamava Mozart, um compositor famoso. Não, é porque não tem o Beethoven do filme? O meu era Mozart, ué. O Mozart, quando eu saía, era engraçado, porque ele ia para a janela. Quando ele via o meu carro sair, ele revoltava. Ele tinha uma caminha dele de palha, e ele pegava a cama e rodava. Quando eu chegava em casa, a cama estava rasgada, palha espalhada para todo lado, e ele com aquela cara de Maria concebida sem pecado. É ou não é? Cachorro é tudo igual. E ele disse: sim, quem mandou você sair? Quase que me ameaçando, se sair de novo e me deixar aqui, você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Roía todos os pés de móveis da casa. Eu me lembro que quando saí, tive que reformar a casa inteira. E olhava para aquele cachorro dizendo: eu te mato, miserável. Mas ele faz uma falta grande. O isolamento faz mal. Porque o isolamento produz, olha só, verso de número 4. O texto diz que ele vai para um deserto. Está dando para entender a cadeia que começa a ser colocada em ação? Ele teme,
o temor toma conta dele, ele se isola e ele vai para um deserto. E o deserto produz nele a reação que todo deserto produz na vida de qualquer pessoa. O texto diz que ele se assenta debaixo de um zimbro e pede para morrer. Dizem os especialistas que este é um dos sintomas mais graves da depressão. É quando a pessoa se deixa dominar por algo de uma maneira tão grande que perde a vontade de viver. E a chuva aumentou, glória a Deus. Chove, Pai. Ele vai, senta debaixo de uma árvore e quero morrer. Queridos, eu queria que você entendesse a estratégia de Satanás aqui. O que era para ser um momento de glória se transforma num momento de autocomiseração. Pena de si mesmo. O discurso de Elias é esse. Ele diz: basta, chega, eu não aguento mais, eu não sou melhor do que meus pais. O diabo estava conseguindo aquilo que a sua estratégia desejava alcançar. O que era para ser um momento de glória a Deus se transformou num momento de refúgio na autocomiseração da alma de um homem que se deixa levar por uma ameaça das trevas. A Bíblia diz que ele deita e dorme. Ele não quer mais nada da vida. Não vale a pena viver. Para que continuar servindo a Deus? Para que continuar sendo fiel? Para que continuar orando? Para quê? Mas que bom é saber de que Deus não desiste da gente. Que bom é saber de que aquilo que o salmista escreve no Salmo 139 é real para a nossa vida hoje. Para onde fugirei, Senhor, da tua presença? Para onde irei que me ocultarei do Senhor? Se eu tomo as asas da alvorada, o Senhor lá está. Deus nos encontra nos lugares mais inóspitos que a nossa alma é capaz de produzir. O texto diz que quando ele está dormindo debaixo de um zimbro, eis que um anjo. O anjo aqui não é Jesus. E eu gosto dos detalhes da palavra de Deus, porque se fosse Jesus, seria bom demais. Mas eu creio que Deus dá essa abertura no texto para nos mostrar que Deus usa mensageiros. Porque se você não sabe, anjo significa mensageiro. Os anjos são mensageiros de Deus. E que bom é saber de que quando nós usamos a prática da hospitalidade, a Bíblia diz que muitos receberam anjo, sem saber. Isso quer dizer de que anjo, por vezes, tem forma de gente. E como é bom saber de que Deus usa gente para ajudar a gente. O texto diz que debaixo de um zimbro, Deus o encontra. E ele manda um mensageiro. Ele manda um anjo. E o anjo vem e toca em Elias. E diz: levanta, come. Eu gosto desse tipo de mensageiro. Que não só te desperta, mas serve o café da manhã. Quer me acordar? Acorda, mas serve o café. O texto diz: levanta e come. Quando ele olha, olha que coisa interessante, ele vê junto à cabeceira serviço VIP.
Nenhum hotel 5 estrelas em todo Israel teve o atendimento que Elias recebe no lugar aonde ele se escondia. Vem um anjo e na cabeceira, pão cozido sobre brasa, quentinho. Tem coisa melhor do que pão quentinho? É bom ou não é, gente? Quando você vai na padaria e aí a pessoa que está lhe atendendo diz assim: acabou de sair uma fornada. Você quase que sapateia. Você diz: oh, é de Deus esse negócio. É verdade ou não é? Tem uma técnica. Você não pode fechar o pacote. Técnica. Todas as vezes que você recebe pão na padaria, fresco, quente, não feche. Porque se você fechar, murcha. Você deixa ele aberto. E quantos já não fizeram isso? Vão comendo alguns pedaços no caminho para casa. Confessa o teu pecado e deixa. É ou não é? Você vai: oh, Jesus de Nazaré. É bom ou não é? Que bom é saber de que quando nós achamos que a ameaça vai nos dominar, Deus vem com socorro para nos buscar. Ele prepara uma mesa. Como o salmista diz no Salmo 23, ele prepara uma mesa. Na presença dos nossos inimigos. Saiba disso essa semana, meu querido. Não importa a ameaça, não importa o que o diabo está tentando te convencer. Saiba, há um Deus que cuida de você. Ele cuida, Ele coloca anjos, Ele põe pessoas, Ele coloca alguém para fazer um mimo em você, para você perceber o quão cuidado e amado por Deus você é. Talvez Elias já estivesse sucumbindo à emoção que tomava conta do seu coração, querendo convencê-lo de que realmente ele estava entregue a si mesmo. Vem um anjo. O anjo vem, e talvez o anjo tenha vindo com o avental na mão para servir. Senhor Elias, muito bom dia. Levanta, Deus proveu socorro para você. Ele se alimenta. Queridos, eu poderia aqui dar inúmeros testemunhos. Eu não cometeria jamais a ousadia e a insensatez de muitos que já o fizeram, de escrever algo, quando eu me lembro de um grande pastor que escreveu uma biografia muito cedo, e foi perguntado ao reverendo Antônio Elias, um dos grandes pastores da igreja presbiteriana, falecido poucos anos atrás. Perguntaram a ele: o que o senhor achou da biografia de fulano de tal? E o reverendo Antônio Elias, no alto de sua experiência, já com seus mais de 80 anos, responde: nem ele sabe se deu certo ainda. Como é que vai escrever algo dizendo que já deu certo? Mas eu poderia escrever algumas das histórias aonde eu vi os anjos do Senhor vindo me socorrer. Nenhum deles, talvez para sua frustração, tenha aparecido com asas. Nenhum deles talvez tenha aparecido com uma visão de Isaías no capítulo 6, duas voando, duas cobrindo os rostos, duas cobrindo os pés. Não! Era gente muito parecido com a gente. Gente que tinha o toque de gente. Gente simples, gente com poder aquisitivo, gente sem nenhum poder aquisitivo, mas que de uma forma divina, como Elias foi visitado, visitaram a nossa casa inúmeras vezes. Com uma palavra, com um gesto, com um afago, com uma demonstração de carinho, tocaram. O toque do anjo, que nos faz despertar.
É interessante que o anjo toca para acordar. É interessante o toque do anjo. Quão importante é sermos às vezes tocados para despertar do nosso sono de insanidade, que às vezes estamos hibernando nele. O anjo vem e o toca e o acorda. Ele come, ele bebe, ele volta a dormir. Porque olha só, cuidado quando você espiritualiza demais o que não tem nada de espiritual. Tem gente que diante das crises de esgotamento, das lutas, diga que é isso, diga ao fraco, eu sou forte. Não, senhor. Tem horas de que o descanso não só é bem-vindo, é necessário. Quando Deus cria o mundo, Ele não descansa no sétimo, porque Ele estava cansado. Deus não se cansa. Deus não perde o fôlego. Deus não fica exausto. Aliás, Jesus diz que o Pai trabalha até hoje. Ele não dorme. O salmista diz que não dormita o guarda de Israel. Ele não dorme no ponto. Mas quando ele cria o mundo e descansa ao sétimo, ele dá um exemplo. Que depois de todo esforço é necessário descanso. Tem muita coisa na vida que poderia ser evitada apenas, não é se você orasse, mas ora mais, irmão, que isso aí vai passar. Jejua mais, irmão, que isso aí Deus vai te ajudar a vencer. Não. Seria muito mais espiritual se você apenas descansasse. É incrível o poder de restauração que o descanso tem na vida de uma pessoa. Até mesmo a terra precisa de descanso. O ano sabático, que é apresentado no Antigo Testamento, de que depois de um tempo de semeadura, a terra deveria descansar um ano. Se a terra cansa, nós que fomos feitos do pó da terra, precisamos descansar. 3 anos e meio de embate, de luta, e ele descansa. O anjo volta, toca ele de novo, e diz: levanta e come. E aqui acontece algo extraordinário no texto. O texto diz, o anjo diz para ele no texto: levanta, porque o caminho te será sobre modo longo. Que bom é que Deus vem não somente nos fazer despertar de um sentimento que nos paralisa. Que bom é saber que Deus manda gente para nos servir, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos fazer descansar. Mas que bom também é saber de que Deus manda anjos dizer: não acabou. Eu ainda tenho coisa para fazer na sua vida e através dela. Deus vem realinhar o foco de Elias. Elias achou que agora ele estava perdido. Afinal de contas, o decreto de Jezabel era: amanhã você está morto. O anjo vem e diz: tem muita coisa ainda para acontecer. O que eu quero que você entenda hoje à noite é de que por mais que os decretos de miséria tenham vindo sobre a sua vida de uma forma mentirosa, tentando te fazer parar, Deus te trouxe aqui hoje à noite para que você ouça mais uma vez, através de uma palavra que vem do trono de Deus sobre a sua vida e que declara: anima, Deus tem coisa grande ainda para fazer na sua vida. Tem um caminho longo ainda. Eu tenho muito para realizar. Você se prepara, porque ainda eu vou te usar de uma maneira sobrenatural. Elias não se dá por vencido. Elias é muito parecido com a gente,
Deus fala e a gente não aceita. Deus fala e a gente acha que não. Deus fala e ao invés de acertarmos a palavra como um decreto, reagimos como Elias. O verso 9 diz que ali ele entra na caverna. Ao invés de pegar a palavra do anjo e dizer, o caminho é longo, Deus vai te usar, e você deveria sair, talvez de um culto como esse, dizendo, Deus vai me usar, esse ano vai ser bênção, é o ano da multiplicação, é o ano do milagre. Você sai e entra na caverna. Elias, diante de uma palavra, ele entra na caverna. Aí então, parece que Deus perde a paciência com ele. Você já viu quando Deus perde a paciência com a gente? Ele não manda mais o anjo, foi ele mesmo. Não é mais o anjo. Veio a palavra do Senhor. E diz para Elias, que fazes aqui? Porque até então, Deus sabia que o descanso era necessário, que a alimentação era bem-vinda, que o cuidado para com o profeta era importante, mas depois, o anjo havia dado o recado, levanta, come, porque o caminho ainda é longo, mas ele decide ficar no buraco. Quanta gente, depois de uma palavra profética de Deus para a sua vida, decide e escolhe ficar no buraco. Aí Deus vem e diz, o que você está fazendo aqui? Por que você ainda está nessa situação? Sabe de uma coisa? Tem gente aqui que já era para ter saído desse estado que você tem vivido faz tempo. Porque Deus já falou, Deus já confirmou, Deus já usou gente, mas você está escolhendo ser miserável. E não tem nada pior do que escolher ser infeliz. Aí Deus vem. Deus manda a chuva não parar, só para você continuar ouvindo. E ele diz, o que você está fazendo aqui? E ele tem um discurso pronto. Você já viu que todo mundo tem um discurso pronto para Deus? Todo mundo tem. Nós temos o nosso discurso pronto para Deus. Se ele vier com isso, eu já tenho uma resposta. Se ele falar aquilo, eu já tenho uma réplica. E se tiver uma tréplica, é ou não é? É como se jogasse truco. Se ele vier com 6, eu mando 12. Ele responde, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Toda pessoa que se sente diminuída tem um discurso legalista. Eu derrubei os altares, mataram os profetas à espada, eu fiquei só. Procuram tirar minha vida. Aí Deus diz para eles, sai deste lugar e vai para o monte de Deus, porque não tem lugar melhor para a gente alinhar o nosso coração do que na presença de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Elias, você está muito contaminado por palavras de homens. Você precisa mergulhar na minha palavra de novo. Sai desse lugar, para de ouvir o decreto de homens, das trevas, vai para o monte do Senhor. E o texto diz que passava o Senhor. E ao contrário do que muitos movidos por movimentos como esse esperariam, passa um forte vento, fendia os montes, despedaçava as pedras. Aí tem gente que dizia, o Pentecoste chegou. Está quebrando, o vento subiu, Jesus está aqui. E o texto diz que o Senhor não estava no vento. Aí depois do vento tem um terremoto. Não, terremoto é Pentecoste. Teve terremoto, Deus está neste lugar. Nossa, eu já estou vendo todo mundo sapateando. Um negócio, olha aí! E o texto diz
que vem o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto, não, aí agora sim, é fogo. Ah, se tem fogo, fogo é fogo. Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Veio o fogo. O fogo estava, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo, veio o que a Bíblia chama de cicio, que nada mais é do que uma brisa. Sabe aquela brisa gostosa? De que às vezes em dias de calor, como nós temos enfrentado, a gente ora para de vez em quando passar uma. Aquela brisa, só para dar aquela... A brisa vem. Um cicio tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolve o rosto no seu manto, põe-se na entrada da caverna e vem uma voz. Como é bom ouvir a voz de Deus, que redireciona a nossa alma. O texto diz: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu tenho pensamentos a seu respeito. Eu tenho planos para você. Você tem visto como eu tenho te usado. Você tem visto como eu tenho sido fiel para com a sua vida. Olha para trás, veja tanto que eu fiz. E Deus deve ter entrado num diálogo com Elias muito particular. Ele diz: eu tenho sido zeloso. O discurso se repete. E Deus apenas dá uma palavra para ele: volta. Porque só há um caminho. Volta. Tem gente que abandonou um sonho. Deus está dizendo: volta. Tem gente que por causa do medo desistiu de tantos projetos, desistiu de um sonho, desistiu da família, desistiu do ministério. Deus te trouxe aqui para que através da brisa suave e tranquila do Espírito Santo, você ouça apenas Ele dizer: volta ao teu caminho. Não sei por que você se desviou dele. Não permita com que uma ameaça do inferno tire você do norte que Deus estabeleceu para a sua vida. Volta para o teu caminho. Deus dá uma amostra do que ainda aconteceria. Elias ungiria um novo rei, prepararia o seu sucessor. Sabe de uma coisa, queridos? Eu tenho descoberto que por detrás das ameaças que vêm sobre a nossa vida, há sempre algo melhor de Deus que está prestes a acontecer. E é isso que talvez o diabo esteja tentando evitar que você viva. Ele quer que o medo te faça fugir para que você não viva tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Mas que bom é saber que hoje à noite Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para que você entenda de que não há nenhum pavor e nenhuma ameaça das trevas que vai dominar o seu coração mais. Deus te trouxe. O anjo do Senhor te tocou. Ele diz: levanta, volta para o teu caminho. Eu ainda tenho coisa grande para fazer na sua vida e através dela. Não desista do seu casamento. Não desista dos teus sonhos. Não abra mão, não fuja. Assim como eu fui com você ontem, eu sou hoje e eu vou ser todos os dias
para que o meu nome seja glorificado através de você. Você pode dizer amém para isso hoje à noite?